vamos começar nossa impressão. Estamos preparados? O que temos que ter em mão? A matriz já gravada, o papel, que a gente vai fazer um gabarito, e o papel que a gente vai imprimir nossa imagem, um lápis para marcar essa matriz aqui, fita para prender e o nosso rolo e também a nossa colher, a espátula e um produto de limpeza, que tanto pode ser o álcool como pode ser o querosene. Eu sugiro que vocês utilizem o querosene para limpar o excesso e o álcool para retirar e deixar super limpa a sua matriz, para que não ocorra o problema de entupimento dos veios e do próprio desenho que foi feito na matriz no momento em que você gravou. Beleza? Vamos começar então? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar aqui o papel, não é? Para impressão do nosso gabarito. Nossa primeira impressão. Então, vamos lá. A gente centraliza, pega um papel, pode ser um papel, como eu falei, de ofício, pode ser um papel comum mesmo, porque esse aqui é só para fazer o nosso gabarito. Centraliza aqui a matriz do jeito que eu estou fazendo, que vocês estão vendo aí, centraliza, segura bem, firme e marca as dimensões, exatamente o formato dessa sua matriz, de modo que vai ficar assim. Bom, põe aqui, vem com outra folha de papel e bota por cima desse meu gabarito. Mais uma vez, prende com cuidado para não cometer nenhum erro, tá? Não ficar fora de local. O que a gente vai fazer com isso? O objetivo é exatamente esse, vejam. Aqui vai ser impresso a nossa imagem e aqui é onde a gente tem o caminho dela, a margem, para ficar direitinho na hora da impressão, para não ficar nem torto, e também porque a gente vai usar esse outro lado para fazer uma outra impressão em cima dessa depois. Agora a gente vai fazer a nossa primeira prova de impressão. Agora vamos para a placa, para poder mexer na tinta, entintar a matriz e aplicar aqui. Então, aqui estamos. Nós temos a tinta, essa é um vermelho bordô que eu escolhi. Nós precisamos primeiro bater bem essa tinta sobre a superfície, até que ela fique bem maleável. Puxa bem essa tinta aqui, sem trazer muito excesso. Vem com o rolo, tá? E passa o rolo até que o rolo fique completamente entintado. Tirando sempre o excesso. Se tá um excesso, puxa. E continua. É sempre importante ter isso em mente. Não é muito interessante encher isso aqui de tinta, pôr muita tinta não. Vocês estão vendo que é só uma fina camada. O excesso da tinta tá desse lado aqui. Aplicou, vamos agora entintar essa matriz aqui. Puxar isso para cá.
vocês terem foco e visão. Volta, passa e aplica novamente até ela ficar com a superfície toda coberta. Sempre dá uma olhada aqui, ó, porque na luz a gente consegue ver melhor contra a luz. Quer dizer, olhando assim, a luz reflete a tinta que é viscosa e ela vai apresentando onde é que não está bem entintado e onde é que está mais entintado. De modo que fica mais fácil a gente identificar o trabalho. Eu vou limpar aqui esse pincel, porque ele é pequenininho, é mais fácil. Vocês veem que eu estou passando aqui com trapo, mas vocês podem usar também o jornal. Estou usando álcool, mas vocês também podem usar, como eu falei, o querosene. E só no final usar o álcool para dar uma limpeza mais profunda, porque até fica melhor mesmo. Fazer os dois processos, tá aqui limpinho. E agora eu vou vir com uma outra cor, que é uma cor mais clara. Vou limpar aqui também a minha espátula. Com o jornal, o excesso, depois eu limpo com um trapo e tiro todo o resto. Aqui. Espalho a tinta. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Aqui. E venho com o rolo novamente e vou passando até ele. Virar aqui de novo para vocês verem melhor captado pela câmera. Agora eu vou entintar essa parte que eu tinha feito, que eu chamei de abstração do sol. Tem mais cuidado nessa hora, porque é uma imagem muito pequena, menor que a outra, que também já não é grande, para não entintar muito e nem entintar tão pouco. Ok. Agora vamos à nossa impressão. Já tínhamos feito o nosso pequeno gabarito, não é? Colocamos aqui a imagem, até para poder marcar as margens do nosso papel final, que é este. E agora pegamos aqui a colher e o movimento é este. Circular ou assim mesmo, do jeito que você achar que é melhor, que é mais confortável na hora de imprimir. Não aplica logo força, não. Vai primeiro passando para sentir como é que vai ficando essa impressão. Porque pode ser que tenha muita tinta, que você tenha errado a quantidade de tinta. Então, quanto mais pressão você coloca, mais ela fica chapada e vai perdendo aquela beleza dos veios. O legal da colher é que você pode graduar onde você quer mais escuro e onde você quer mais claro. Diferente da prensa, que vai tudo igual no rolo.
Vamos ver como é que vai ficar a nossa primeira impressão. De vez em quando a gente vira e ó, dá uma olhadinha para ver como é que tá saindo a imagem. Segura, não é? Para não perder. Eu acho que tá bem. Vou soltar. E aqui está. Tirar daqui. Aqui está a nossa primeira impressão. Nossa, prova de impressão. Acho que ficou legal, não é? Aí agora o que eu sugiro é que a gente aplique aqui um tom meio azulado, mais chapado, para ver como é que fica o resultado. E depois a gente pode ver outros tons para ir brincando com as formas e as maneiras de possibilidades de diferentes imagens numa mesma matriz a partir da aplicação de cores e jogo mesmo da própria matriz, não é? Botar a matriz da esquerda para a direita, uma sobre a outra, com cores distintas, e assim a gente vai brincando e fazendo imagens totalmente diferentes a partir de uma única gravação. Bem, com a placa já limpa e o rolinho também, dessa vez eu vou utilizar esse, é melhor, eu vou misturar as tintas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o azul que eu tenho aqui, e vou misturar. Tem sempre que bater bem a tinta, como eu falei para vocês. Uma outra maneira. Estica bem. Estica bem a cor. Vem com o rolo, mais uma vez. Vai passando o rolo. Até ele entintar completamente. Ok, entintou. É hora de passar na matriz. Do outro lado, como eu falei, que eu havia reservado somente para isso. Bem, aqui nós temos a nossa matriz totalmente entintada. Vamos colocá-la aqui e vamos aplicar novamente a mesma imagem sobre ela. Ter o cuidado aqui com a margem que a gente criou, saber se está realmente dentro do que desenhamos. E agora é só fazer novamente todo aquele processo. De vez em quando a gente puxa para dar uma olhadinha se está entintado corretamente. E está. Bem, aqui a gravura ficou bastante com interferências da cor que eu coloquei no fundo. Então, o que eu sugiro? A gente de novo aplicar
um pouco desta cor desse lado por cima dessa outra aqui, para não ficar tão manchado. Outra possibilidade que também ficaria legal seria a gente recortar exatamente a área em que foi cavada do outro lado para encaixar aqui. Também fica muito bonito. Mas eu particularmente gosto quando há umas interferências. Agora, essa no caso, dessa cor, deu uma interferência muito grande sobre as cores que estavam embaixo. A gente pode testar com outras cores até ver como é que fica. Então, vamos continuar aqui no teste até ficar do jeito que a gente gosta. Deixa eu tirar para vocês verem. Com muita interferência de cor. Então a gente pode ver uma cor mais suave, para que essa cor suave não interfira nas cores que estão logo abaixo, para ficar exatamente um efeito como essa daqui. Deixa eu tirar aqui para não manchar. Que eu saí colocando as cores, mas a cor mais pesada sempre prevalece e as outras cores, elas conversam entre si, elas não brigam. Essa é porque tem muito pigmento branco, então acontece isso. Se a gente usar uma cor que não tem esse pigmento branco, vai dar certo. A gente vai tentar novamente. Então, a gente tem aqui o papel. Temos aqui aquela folhinha que eu falei que é o gabarito, onde a gente colocou, só relembrando, a matriz e passou um lápis marcando exatamente a dimensão da matriz sobre esse papel preso na superfície, na mesa, enfim, na bancada que você tenha para trabalhar. Colocamos aqui e aí em cima colocamos o papel que nós vamos ter a nossa imagem impressa. A gente precisa prender com uma fita bem preso para não soltar. Isso é extremamente importante. Sempre em cima, onde eu estou fazendo aqui, que a gente vai virar isto assim. E a nossa matriz vai vir aqui, só para vocês relembrarem. Vai vir o papel e a gente vai, com uma colher, pressionar até que a imagem apareça aqui, como um carimbo. Então, vamos adiante. Agora, no processo de entintagem. Então, vou pegar um pouco mais de amarelo e vou aplicar aqui nessa que a gente já tem. Explicando que a gente poderia colocar o fundo dessa imagem sem precisar aplicar a cor por cima dela. A gente poderia cavar o oposto na matriz, o oposto do que é cavado, do que está aqui cavado, deixaria a madeira aparente, e tudo o que foi cavado, que não foi cavado antes, seria cavado, seria o positivo dessa imagem, aliás, o negativo dessa imagem. Então é um encaixe, e aí a gente faria um gabarito, entintaria somente essa parte daqui, não é? Essa parte que aqui não foi entintada porque foi gravada. Isso a gente poderia fazer o oposto desse outro lado e encaixar. Mas eu acho que é só para a gente ter uma ideia de como se faz uma estilo colorida, e também essas possibilidades de colocar a cor por cima de outra cor é muito interessante. Inclusive, há diversos artistas, gravadores brasileiros que fazem utilização disso. Eu mesma fiz durante muitos anos e gosto muito. Eu acho muito mais interessante como imagem gráfica, como estilogravura. Fica mais interessante. Então, um pouco mais de amarelo. Tirar bem o excesso aqui, para não ficar com excesso. Eu vou usar esse mesmo rolinho, porque são cores muito similares, muito parecidas, não vai dar grande diferença. Mesmo processo, a gente vai
passando o rolo. Até dar aquele entintar bem. Eu nem vou mais limpar esse outro lado, porque também o que vai sujar aqui é o próprio gabarito, não é? À medida que eu vou fazendo isso, depois eu já venho aqui e já entinto a minha matriz, que é o fundo da minha imagem, que a gente tinha tentado com outra cor, não ficou legal, ficou muito pesado, agora a gente vai fazer com outra. O que vai acontecer aqui é o seguinte, provavelmente, essa é uma cor mais clara, é uma cor primária, então ela não vai apagar o que está embaixo. O que ela vai fazer é mesclar cores, como eu mostrei naquela outra gravura que eu havia feito e que eu havia misturado matrizes. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vai aprendendo a lidar com a própria característica mesmo da gravura, da estilogravura em cores. A gente tem 1001 possibilidades de pintar, de fazer experimentos, até mesmo com tinta que não seja necessariamente direcionada ou que seja típica para gravação. Por exemplo, eu já utilizei tintas à base de água misturadas com essa tinta, que fazia uma espécie de emulsão e colocava nas minhas imagens junto com outras impressões com a tinta tipográfica. Ficava muito interessante o resultado, ficava bonito. Bom, aqui dá uma espécie de verde, uma coisa assim. Vamos ver no que vai dar. Tá aqui ela entintada. Vou colocar de novo no mesmo moldado do gabarito. Venho com a imagem e outra coisa legal da colher é que você pode controlar a intensidade da impressão. Se você quer uma coisa mais suave, põe menos força na colher. Se quer algo mais forte, põe mais força. Essas cores primárias, ou seja, que não possui tons pastéis, que não possui branco, que são as tintas tipográficas com branco, tem esses tons naturalmente pastéis pela própria característica da tinta. Então, se são os tons primários, eles ficam muito bem impressos um sobre o outro, porque ela dá essa transparência, então acaba criando uma linguagem muito específica. Eu vou dar uma escurecida aqui na parte externa dela.
Bom, eu acho que foi. Agora sim, a gente tem aqui o resultado final do trabalho, com bem mais qualidade, agradável de se ver, não é? Você observa que aqui aquele amarelo, nenhum amarelo exatamente, porque eu misturei ainda com um pouco dessa cor do sol, e como por ele ser transparente, ele não apagou o que estava embaixo, pelo contrário, ele deu ênfase à imagem que a gente havia gravado anteriormente, criando esse jogo, essa composição na imagem que fica muito agradável. Também os veios da madeira aparecem bastante e também dão essa riqueza. Lembrem que anteriormente havíamos feito um teste com uma cor com um tom mais para claro, né, com pigmentos de branco que são mais pesados, mais pastéis, e a imagem ficou bem apagada, como vocês podem ver. E aqui a imagem se sobressai, a diferença é grande. Claro que dependendo do que a gente está fazendo, dependendo do resultado que nós queremos alcançar, de repente um efeito como esse seja uma coisa interessante. Isso é o que é bacana na xilogravura colorida. São esses testes, na verdade, de impressão que vão fazer ela diferente, basicamente, da xilogravura tradicional preto e branco. São as experiências e as tentativas, acertos e erros na hora da impressão que vão fazer a diferença. A gente pode brincar sempre com a mesma imagem, somente mudando as cores, essa aqui é a primeira impressão, somente da imagem, ou até mesmo a disposição da matriz na hora de imprimir, utilizando a técnica do gabarito, como eu havia explicado aqui na aula. Só para enfatizar mais uma vez a importância de ver essas cores primárias, um exemplo disso é essa gravura, que são 4 impressões, mas nenhuma impressão apaga a outra, com exceção do preto, que ele consegue entrar dando mais um equilíbrio a essa quantidade de cores nessa imagem, e o único tom que ainda consegue se sobressair mais a ele é o amarelo, mas é de uma maneira muito sutil, quase imperceptível. Espero que vocês tenham gostado do curso e tenham aprendido um pouco mais sobre a xilogravura colorida. Vimos aqui todos os processos que foram feitos, aprendemos um pouco sobre ferramentas, materiais que podem ser utilizados para impressão, sobre pigmentos, sobre a tinta que é utilizada, aprendemos um pouco sobre gravação e impressão da matriz. Enfim, acho que dá para entender um pouco sobre esse universo. Todas as informações estão na descrição do vídeo e também em algumas etapas do vídeo aparecem todos os materiais, especificações, para que vocês possam também fazer isso em casa. Lembrem-se que, apesar de haver uma necessidade de alguns materiais serem necessários para a produção do trabalho da xilogravura, você pode improvisar. Se você não tem uma goiva, pode usar um estilete. O rolo pode encontrar uma maneira de criar com um rolo de borracha, algo do gênero, um cilindro de borracha, um sistema que possa forjar ou imitar um rolo profissional. A tinta é algo também que você pode fazer uns experimentos, não é? Porque afinal de contas é um processo de carimbo, procurando uma tinta visguenta, uma tinta óleo talvez até de tela, misturando com um pouco de tinta tipográfica e fazendo algumas experimentações. É possível também a gente trabalhar. Pode-se utilizar o estilete, o papel pode ser qualquer papel, inclusive existem gravadores que imprimem suas obras em papel jornal, ou papel de embrulho, ou qualquer outro papel. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bem o curso. Um abraço.